2 Coríntios 4, 16 a 18. Irmãos, como só são 3 versículos, nós vamos ler em uma só voz, tá certo? Toda a igreja, irmãos, unida nessa leitura. Amém? Vamos todos, irmãos? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, bendizemos o Teu nome. Nós acabamos, Pai, de ler a Tua palavra, que é a verdade, Pai, que é poderosa, Senhor, para mudar com a ação do Espírito Santo a perspectiva da nossa vida. Pai amado, que nós possamos olhar para as aflições, como é o título dessa passagem, entendendo, Pai, que o Senhor tem um desígnio sobre todas as coisas, e as aflições na nossa vida não estão fora dos desígnios do Senhor, e cada aflição, Pai, que o Senhor designa e permite na vida dos Teus filhos, Pai, tem propósito, tem finalidade, e tudo, Pai, como diz a Tua palavra, cooperará e coopera para aqueles que amam ao Senhor, meu Pai, e a maior de todas essas, Senhor, bênçãos é a glória em Cristo Jesus. Pai amado, nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a perspectiva, e o que é perspectiva? Perspectiva, irmãos, é eu e você conseguirmos ver de uma forma mais global e profunda as circunstâncias. E Paulo está falando aqui, irmãos, para a igreja de Corinto, sobre a perspectiva que aquela igreja e cada igreja ao longo da história da redenção deve ter com relação às aflições. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que a perspectiva, que essa visão geral e profunda das circunstâncias, ela é algo fundamental na vida de todo ser humano, mas principalmente na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Principalmente na vida do servo e da serva do Senhor. Por quê? Porque a maneira, irmãos, como nós vemos as circunstâncias, isso será decisivo para que eu e você encaremos as situações, as demandas da vida de uma forma agradável ao Senhor. Ou seja, existe uma forma agradável ao Senhor pela perspectiva divina de você e eu encararmos as provações de uma forma que isso vai resultar em um peso de glória que vai ser vivido pela igreja e por cada servo do Senhor na glória de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, ele está oferecendo a perspectiva divina para a igreja. Ou seja, como você e eu devemos enxergar as aflições. E ele vai falar, irmãos, que essa perspectiva divina vai produzir um efeito na igreja, que é um efeito de encorajamento na igreja. O efeito de olharmos as aflições pela perspectiva divina, isso vai produzir na igreja uma visão transformadora em relação a todo desígnio de Deus. Pensemos o seguinte, irmãos, o nosso Deus, Ele decreta todas as coisas. O nosso Deus, Ele é poderoso e soberano para designar tudo o que acontece. E como eu já falei no início, as aflições em nossas vidas não estão fora dos decretos de Deus. Observe aí na sua Bíblia o título que foi dado a essa perícope: o desígnio e efeito das aflições. O nosso Deus tem um propósito em cada aflição que te acomete.
O nosso Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito em cada aflição, sobre cada servo e sobre a igreja como um todo. E, irmãos, o que é que o apóstolo Paulo ele quer nos ensinar nessa passagem? Ele faz, irmãos, comparações ou contrastes que nos ajudam a ter a perspectiva correta para que eu e você tenhamos razões para não desanimarmos diante das aflições. O primeiro contraste, a primeira comparação que o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, é que eu e você nós precisamos olhar para os desgastes físicos do corpo, irmãos, pela perspectiva de que Deus vem operando no homem interior. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, irmãos, que devemos olhar as aflições presentes pela perspectiva do que elas produzem, um eterno peso de glória que é além de toda comparação com essas aflições presentes. E a última comparação é que o apóstolo Paulo, irmãos, nos ensina a ver o visível e o temporário pela perspectiva da fé, que não se atém somente ao visível e ao temporário, mas olha o que é invisível e eterno, principalmente anelando pela glória de Cristo. Nessa noite, eu quero meditar com os irmãos sobre razões para não desanimarmos. Observe aí o início do versículo 16. O apóstolo Paulo começa, por isso não desanimamos. Irmãos, por isso o quê? Pelo que ele falou já anteriormente. Não vou falar tudo, só vou destacar 3 coisas. Se você observar, no versículo 13, ele vai dizer que o nosso Deus, ele nos deu um espírito de fé. E por nosso Deus nos ter dado um espírito de fé, por isso não desanimamos. Mas no versículo 14, ele vai falar, irmãos, que a promessa é que nós seremos ressuscitados com Cristo. Porque seremos ressuscitados com Cristo, por isso não desanimamos. E porque, irmãos, tudo o que o nosso Deus fez foi por amor a nós, como diz o versículo 15, por isso nós não desanimamos. Ou seja, por isso, por todas essas razões e por tantas outras, eu e você não perdemos a coragem diante das aflições. Por isso, você e eu não ficamos desencorajados, nem perdemos a esperança. Por quê? Porque o nosso Deus nos tem amado, nos deu espírito de fé, promete nos ressuscitar em Cristo e, como diz o versículo 18, irmãos, o que está reservado a nós é uma eternidade que vai além de tudo o que eu e você possamos ver. Então, qual é a primeira razão para que você e eu não venhamos desanimar diante das aflições da vida? Porque o desgaste do corpo é contrastado com a renovação da alma, a renovação do homem interior. Veja todo o versículo 16, por favor. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, isso não é só para o apóstolo Paulo. Isso é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, faz esse contraste entre exterior e interior, corpo e alma, como também, espiritualmente falando, sobre a nossa antiga natureza pecaminosa e a nova natureza redimida. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer uma realidade para todos os homens. Até o ímpio, irmãos, compreende essa realidade, ela é patente aos olhos de todos, mesmo que o nosso homem exterior, ele se corrompa, e ele tem se corrompido. E a corrupção, irmãos, não é em si o pecado,
mas as consequências desse pecado quando adentrou no mundo. Aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando do ato pecaminoso, mas das consequências do pecado em todo o sistema da criação. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o corpo de fato, ele sofre. O exterior a nós sofre com a ação do quê? Com a ação do tempo, com a ação das enfermidades. E tempo e enfermidades faz com que o nosso físico, ele se corrompa. Irmãos, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. É tanto que lá na livraria, já fazendo propaganda, tem um livro de Greg Ellison, que é Teologia do Corpo. E ele vai dizer, você não tem um corpo, você é um corpo. Ou seja, você e eu, nós somos uma unidade psicofísica. O corpo, irmãos, deve ser cuidado, mas uma realidade patente em relação a todos é a verdade da nossa mortalidade. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo uma verdade, irmãos, que ninguém pode negar. O físico se corrompe, ele se degrada, ele enfraquece, ele adoece, ele sofre as ações do tempo. E o apóstolo Paulo, ao longo desse capítulo, ele vai se colocar como exemplo. Paulo fala da corrupção que aflige a natureza externa dele. Você pode observar isso nas aflições que o apóstolo Paulo fala do versículo 8 ao 12 desse capítulo, que eu não vou ler para não ficar extenso. Mas Paulo, ele diz o seguinte, ao mesmo tempo que eu e você experimentamos perseguições e debilidades em relação ao nosso corpo físico, ao mesmo tempo o crente em Cristo desfruta do quê? Renovação. Ao mesmo tempo, irmãos, que o corpo está se enfraquecendo, o homem interior ele está sendo o quê? Renovado e fortalecido em Cristo Jesus. Irmãos, isso é visível naqueles que estão enfrentando terríveis enfermidades em Cristo Jesus. Você vê uma pessoa carequinha por causa do câncer, a pele, irmãos, esbranquiçada. Muitas vezes você vê aquela fraqueza no corpo, mas o íntimo, o que, irmãos? Está renovado em Cristo. A fé está ali, crendo que Deus tudo pode fazer naquela vida. Irmãos, isso é por causa da renovação do homem interior, sendo fortalecido dia a dia em Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Veja o que é que ele fala na continuação do versículo. Contudo, veja, mesmo que o nosso homem exterior esteja se corrompendo, sofrendo enfraquecimento, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, há novidade, há fortalecimento, há renovo, há refrigério em Cristo dia a dia para a glória do Senhor. E o apóstolo Paulo, irmãos, está dizendo isso. A renovação que o homem e a mulher de Deus têm em Cristo Jesus, ela é contínua e ela ocorre, irmãos, ao mesmo tempo em que o corpo é afligido por aflições. Olha como o nosso Deus é gracioso, Ele compensa. O crente está fisicamente esmorecendo, interiormente sendo fortalecido e se renovando em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, Paulo vai dizer em Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Mas talvez alguém possa estar nos ouvindo e não entender, não conseguir conceituar o que é o homem interior. Que homem interior é esse? O apóstolo Paulo usa essa expressão, homem interior, para falar, irmãos, daquilo que é o núcleo do ser humano, o seu coração.
E o apóstolo Paulo está falando do coração do homem, do centro da pessoa. Ele está falando, irmãos, da fonte de todos os pensamentos, emoções, afetos e vontades. Ou seja, o homem e a mulher em Cristo Jesus diariamente é renovado no seu coração, nos seus pensamentos, emoções, afetos e vontades com o revestimento do Senhor. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele está trazendo essa verdade. O homem interior é fortalecido quando, irmãos, o próprio Espírito do Senhor passa a habitá-lo. Cristo morando com o seu Espírito nesse homem, nessa mulher, e esse homem e mulher diariamente sendo enraizado e alicerçado naquele que é a rocha eterna. Irmãos, razões para não desanimarmos. Segunda razão, irmãos, porque o sofrimento presente contrasta com o futuro glorioso. Veja o versículo 17, por favor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Mais um contraste aqui é estabelecido pelo apóstolo Paulo. E ele vai contrastar, irmãos, momentaneidade, presente, temporalidade com aquilo que é eterno e que tem um peso incomparável em relação a tudo que uma pessoa pode viver na presente vida. E o apóstolo Paulo, ele coloca como que numa balança. Ele aqui, irmãos, não está diminuindo, a palavra de Deus não diminui e nós muito menos estamos diminuindo o sofrimento de quem quer que seja. Irmãos, a aflição de uma pessoa só sabe, de fato, Deus e aquela pessoa. Nós não estamos diminuindo o sofrimento. Mas o apóstolo Paulo diz, olhe o sofrimento, o tempo presente, olhe as aflições em comparação, tendo a perspectiva da eternidade, olhe as aflições atuais como sendo leves e momentâneas, temporárias. Ou seja, de acordo, irmãos, com a perspectiva divina, as aflições desta vida, irmãos, elas são leves se comparada com a glória que você e eu desfrutaremos na eternidade por causa de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso. Olha, o que é que essas aflições elas produzem? Quando elas são, irmãos, vividas em Cristo, passadas com Cristo e sendo sofridas por causa de Cristo, essas aflições elas vão produzir. E o apóstolo Paulo, ele faz uma construção muito bela aqui. Ele diz o seguinte, olha, essas aflições produzem algo que é incomparável a elas que produzem esse algo. Veja mais uma vez o versículo 17. O texto diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Veja, as tribulações, as aflições, as provações, as lutas, elas produzem para a nossa vida, em Cristo Jesus, um peso de glória que está acima de toda comparação. Então, irmãos, toda provação que é passada com Cristo e por causa de Cristo, para a glória de Cristo, testemunhando de Cristo, vai produzir, irmãos, naquele homem e mulher de Deus que vive essas aflições, um eterno peso de glória. O que é interessante é que essa expressão, acima de toda comparação, no original grego é hipérbole. O termo, irmãos, significa que esse peso de glória produzido pelas nossas aflições vivenciadas em Cristo é um peso de glória que é sobremodo excelente. Ou seja, o que o homem e a mulher de Deus desfrutará na glória eterna não se compara em relação aos sofrimentos da presente vida. E não se compara também em relação às melhores situações vivenciadas aqui. Não somente as aflições.
Mas tudo que de melhor você pode vivenciar aqui, o que você vivenciará na eternidade, é sobremodo excelente. No original, irmãos, diz que esse peso de glória é superabundante, é extraordinariamente grande, é além de toda medida e de toda comparação. O apóstolo Paulo compara aqui de forma didática, porque de outra forma você e eu não teríamos a perspectiva divina de olhar para o presente com fé e pela fé enxergando a eternidade. Por isso ele faz didaticamente a comparação, mas ele vai dizer, em essência, a glória de Cristo que nós desfrutaremos, ela vai além de toda medida, além de toda comparação. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8,17, que os cristãos, irmãos, são co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse eterno peso de glória, acima de toda comparação, é a glória de Cristo. É a glória que o crente desfrutará por estar em Cristo. Cristo aceitará e aceita cada crente na sua glória. E essa sua glória vai além de toda medida, irmãos. Por isso, mesmo que você esteja passando por um terrível sofrimento, que pode parecer a você pesado, se você olhar pela perspectiva correta, quem de fato tem peso é a glória de Cristo, que te aguarda por você viver uma vida nele. Irmãos, razões para não desanimarmos. A terceira e última razão, irmãos, é porque o visível, temporário, contrasta com o invisível eterno. Dê uma olhada no versículo 18, por favor. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo, irmãos, claramente ele está falando de fé. E muito provavelmente, quando você lê esse versículo, você lembra logo da definição de fé que está lá em Hebreus 11:1. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está ensinando, irmãos, aos crentes de Corinto, mas a nós também, a vivermos pela fé, não sendo guiados por vistas, irmãos, porque ele diz, tudo o que é visível hoje é temporário. E aquilo que é invisível é eterno e que só pode ser vislumbrado pela fé, que, como diz lá em Hebreus 11:1, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé, irmãos, ela olha o invisível e o eterno. A fé não olha, irmãos, o temporário. A fé não olha aquilo que é visível, a fé olha o invisível e o eterno. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não desanimamos somente porque o nosso homem interior, ele está sendo renovado em detrimento do físico, está avançando no seu enfraquecimento. Mas nós não desanimamos, por quê? Porque a nossa perspectiva, ela é profunda, a ponto de, pela fé, tocar já nessa vida o que é invisível e eterno. Irmãos, se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, seríamos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Mas, irmãos, o crente não vive essa vida enxergando, somente sendo guiado por essa perspectiva visível e temporária. O crente, irmãos, ele vive rompendo em fé, ele vive pela fé. A vida dele, irmãos, é tentar enxergar cada situação pela perspectiva do dom dado por Deus, o dom da fé. Por isso, irmãos,
Lá em Romanos 8, 24 e 25, a palavra de Deus diz: porque na esperança fomos salvos. Veja, esperança. O crente tem esperança. Quem sofre em Cristo tem esperança. Quem sofre passando as aflições, dependendo de Cristo e para a glória de Cristo, tem esperança. E o apóstolo Paulo vai dizer como essa esperança, ela funciona na vida do crente. Ele diz: ora, esperança que se vê não é esperança. Se eu e você dizemos que temos esperança, mas a nossa vista é só o problema, é só essa vida, é só essa situação, são só as aflições, são só as broncas, isso não é a viva esperança bíblica. E ele vai continuar dizendo: pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, e o que é o invisível e eterno que nós esperamos? É a volta de Cristo Jesus. Irmãos, quando o dia do Senhor se manifestar, quando o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vier buscar a sua noiva, irmãos, vamos ver o invisível e eterno, e não somente ver, desfrutar dele por toda a eternidade. Para concluir, eu pergunto a você: como você tem vivido a sua vida? Por qual perspectiva você tem guiado a sua vida? Pela perspectiva meramente humana, igual, infelizmente, ao ímpio? Ou você tem guiado a sua vida pela perspectiva divina? Irmãos, nós somos chamados, como cristãos, a encarar cada dificuldade, irmãos, como tendo um propósito. Lembre desse termo, desígnio. Tudo o que acontece na tua vida não acontece por azar ou por sorte. Não acontece aleatoriamente. Não acontece por acaso. Tem um desígnio, irmão. Se assim não fosse, o nosso Deus não seria o que é, soberano e todo-poderoso. Ou seja, cada aflição que bate à porta das nossas vidas, irmãos, tem um propósito estipulado por Deus. E o propósito é te moldar, é me moldar. O propósito é fortalecer a nossa fé. O propósito é nos preparar para a eternidade com Cristo. Quando você estiver passando por aflição, lembre do que Cristo afirmou em João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como você está naquele que venceu, aquele que venceu te faz mais do que vencedor, para a glória dele. Que Deus nos abençoe.